Olá a todos, aqui é Cristian De Rosa. Estamos começando mais um podcast Estudos Nacionais. Hoje a gente vai falar sobre o livro de minha autoria, que eu estou lançando pela editora Estudos Nacionais, Fake News, quando os jornais fingem fazer jornalismo. Esse livro, na verdade, ele é uma análise, um apanhado de análises, na verdade, sobre a mídia, especificamente partindo do fenômeno fake news, quando se começou a falar dele, e adentrando, digamos assim, para um debate sobre a eleição, sobre as eleições de 2018, em que ganhou o Jair Bolsonaro. E a cobertura da mídia sobre as eleições, a cobertura jornalística das eleições, especialmente em relação ao Jair Bolsonaro, Hoje a gente está vendo já uma verdadeira campanha, a gente pode chamar de golpe midiático, uma tentativa de golpe midiático contra o governo do Brasil, por ser um governo de direita, digamos assim, mais superficialmente, mas principalmente por ser um governo que é contra o establishment midiático, que é contra o establishment político internacional, principalmente, a mídia mainstream, digamos assim, do exterior, a grande imprensa, aquela que se formou em uma época de grandes financiamentos para o jornalismo, de grandes empresas, quando as empresas eram muito poderosas, em que não existia a internet, a liberdade da internet. Então, essa mídia, essa grande imprensa, financiada por grandes fundações, por grandes movimentos de grande alcance, entidades milionárias, etc., grandes corporações, eles cresceram e fizeram crescer a grande imprensa até a segunda metade até o final do século XX, e foram surpreendidos pela internet, que é a grande liberdade da internet, que acabou, como diz o professor Olavo de Carvalho, a internet foi um grande não a todo esse sistema montado, Até o advento da internet, o advento dessa liberdade, até o advento dessa liberdade, não havia muito como a sociedade se defender desse sistema. Então agora já existe isso, E o que é que então esse sistema está fazendo para se defender desse, digamos assim, essa inesperada força contrária aos seus planos, que é a sociedade, através da internet, agora com um meio de responder. Então, basicamente, o meu livro ele parte de dois, digamos, vamos pegar assim, dois eixos centrais, Primeiro, o subtítulo, que eu coloquei assim, quando os jornais fingem fazer jornalismo, porque eu usei essa expressão, é uma homenagem, justamente ao editor-chefe da revista Piauí, Fernando de Barros e Silva, que falou em um podcast em maio de 2018, que todo mundo lembra disso, eu acho, que a linha editorial da Folha de São Paulo, e que seria seguida por outros jornais, era tentar pegar Bolsonaro de qualquer jeito, entre aspas, na linha como posso prejudicar Bolsonaro fingindo fazer jornalismo. Essas são as palavras do editor, que disse ter ouvido dentro de uma reunião de pauta, Então essa ideia é a principal do meu livro, que eu tento dar esse recado, digamos assim, para que a gente se atente a isso. O livro é dedicado, de certa forma, a esses jornalistas que se venderam, digamos, entre aspas, se venderam para o sistema, para esse grande sistema, e viraram as costas para a sociedade, viraram as costas para a opinião pública, a real opinião pública, e digamos assim, acabam se definindo as suas atividades na criação, a construção artificial, num simulacro de opinião pública, baseada nas crenças deles e das simpatias dos movimentos aos quais eles são simpáticos. Então, todo esse grande sistema que luta contra a internet, ele chama as redes sociais de fake news.
E, no entanto, quem faz fake news são eles. É isso que eu tento, né, devolver esse rótulo que, na verdade, começou a ficar popular aí justamente com o Donald Trump, quando ele chama a CNN de fake news. E então a grande mídia rapidamente inverteu o negócio e aplicou fake news para as redes sociais, até porque o Donald Trump se comunicava e ainda se comunica através das redes sociais. Então esse sistema todo, né, da grande imprensa, financiado por milionários, né, eles perceberam que a internet tinha ido longe demais, né? E não é à toa que o milionário húngaro-americano George Soros disse, né, não muito recentemente, que as redes sociais poderiam representar um perigo, um risco para a democracia. Então quer dizer que eles temem realmente as redes sociais, mas quando ele fala em democracia, é óbvio que ele está se referindo a um tipo de sistema, um tipo de democracia controlado por eles. Afinal de contas, o George Soros era muito amigo do Karl Popper, né, que tinha um livro chamado A Sociedade Aberta e Seus Inimigos. O que ele acredita ser sociedade aberta, essa sociedade aberta a que ele se refere, que ele luta pela construção da sociedade aberta, né, é uma sociedade aberta ao comércio, liberal, etc., né? E, na verdade, é uma sociedade guiada por essas grandes mentes, esses grandes iluminados. Então esse é um dos eixos centrais do meu livro. O outro é uma coisa que é uma parte mais política, que a gente precisa também se atentar, que é o seguinte: é um artigo bem influente no meio acadêmico chamado The Science of Fake News, a ciência de das fake news, foi publicado na revista Science, e em maio de 2018, casualmente a mesma época da declaração do podcast aí da revista Piauí. E esse livro ele fala o que é fake news, tenta definir o que é fake news, né? É um artigo muito importante, um artigo muito influente, e ele fala basicamente que as notícias falsas sempre existiram, né? Mas nos últimos anos as fake news ganharam sua, abre aspas, versão politicamente orientada. O que isso significa? Significa notícias conservadoras de direita, de matiz política, que eles, né, não concordam, ou seja, que o grande sistema, o grande estamento, o establishment midiático não concorda, não quer que se mantenha. Por quê? Porque é politicamente incorreto. E para manter aquele controle da sociedade que eles tinham, eles precisam desses códigos de politicamente correto, códigos de conduta, né, códigos que no fim nada mais é que uma nova moralidade, né? E esse sistema ele precisa disso. Então eles chamaram essas fake news, esse fenômeno de fake news como um fenômeno mesmo. É um novo aquecimento global, né? Aquecimento global da mídia, que é assim, no sentido de um problema a ser resolvido, que necessita de uma cooperação internacional, cooperação entre empresas, etc, etc. E então, na linha do desenvolvimento sustentável, aquilo que é o desenvolvimento sustentável para a economia e para, digamos assim, para lidar com recursos, né, se tornou então o combate às fake news, o fact-checking, né, se tornou uma espécie de desenvolvimento sustentável, quer dizer, o marketing sustentável, né, aquilo que dá o conjunto de valores que todas as empresas precisam se dedicar, precisam ter o seu fact-checking, né? Daqui a pouco vai ter fact-checking em todas as empresas, de todos os ramos, né? Para checar a informação falsa. Então, o que é isso? Nada mais é do que aquilo que o George Orwell imaginou, né? No livro 1984, que é o Ministério da Verdade. O Ministério da Verdade, ele era isso, para quem leu o livro, ele dizia o que era verdade e o que não era, mas só o nome, né, do Ministério da Verdade já era uma ironia, né, com os regimes totalitários que precisavam impor à sociedade uma verdade que era a verdade do ditador, né, que estava na cabeça do ditador. Então, basicamente, esse livro Fake News, quando os jornais fingem fazer jornalismo, esse livro ele tenta fazer uma análise desses temas, baseado em muitas, em várias, assim, definições importantes sobre o jornalismo.
De outro modo, também esse livro serve para quem tem interesse por jornalismo, para saber um pouco sobre o funcionamento das pautas do jornalismo, né? Porque às vezes tem uma certa ingenuidade de muita gente achar que os jornais devem ser totalmente imparciais e retratar a realidade como ela realmente é. Isso não existe, né? Não se pode confundir um fato com um relato. O fato aconteceu e o relato ele acontece depois, baseado no fato, e o fato é a referência daquele relato. Mas o que acontece é que a interpretação, todo fato sempre vai ser relatado conforme o ângulo daquele que relata, né? E isso é inevitável realmente. A questão da objetividade, né, ela é necessária. Ela é digamos assim, uma utopia, pode ser dita assim, mas ela é muito necessária como um esforço, e um esforço que, eu não gosto dessa palavra, mas um esforço ético, digamos assim, né? Que é um comprometimento individual da pessoa, né? Somente uma pessoa pode dizer a verdade. Um sistema, um conjunto de empresas, uma estrutura corporativa, ou mais ainda, né, um conjunto abstrato de regras, normas de conduta, jamais vão garantir que os relatos serão verdadeiros. É necessário que as pessoas tenham um comprometimento com a verdade. Isso é uma coisa que eu tentei deixar bem claro na introdução desse livro, porque no fundo esse livro acaba sendo também uma tentativa de compreender isso, de que se compreenda isso, né, porque o jornalismo ele tem um corpo de regras, e esse corpo de regras ele coloca, transfere a responsabilidade da verdade, né, e retira essa responsabilidade do indivíduo. Então a gente vê que o fenômeno de fake news ele vai muito além de um problema, digamos assim, das organizações, o problema ser resolvido através de iniciativas de regras e de sistemas de controle, etc. Ele é um problema humano, é um problema individual que está se agravando bastante, e ele se agrava através de muitas coisas, né? Principalmente da crença de algumas pessoas, a crença dos jornalistas, dos editores, dos agentes políticos por trás da difusão de informação, da crença em determinadas coisas, sistemas que são castelos de areia, né? E eles desejam tutelar a sociedade conforme a imagem daquilo que eles consideram importante, e viram as costas para a própria realidade, né? Então é isso. Eu convido a todos que visitem a página da Livraria Pius, que é onde o meu livro está à venda por enquanto, que é livrariapius.com.br, né? E continuem aí ligados e acompanhando o nosso site estudonacionais.com. Até mais!